documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo ficam preservados no Arquivo Geral da Assembleia Legislativa. O arquivo é dividido em 3 grandes grupos, chamados fundos de documentos: o grupo legislativo, os processos financeiros e os processos administrativos. O grupo legislativo ele compõe das proposições, a maioria da documentação. As proposições são os projetos de lei, lei complementar, decretos, resoluções, pedido de informação, indicação, as CPIs, as comissões especiais, as atas das sessões resumidas, os anais do Poder Legislativo, as comissões permanentes, que têm os relatórios, as análises dos projetos, as audiências públicas. Esses são os documentos da área legislativa. É o acervo maior do arquivo. O acervo financeiro vem da Diretoria de Finanças. Nós recolhemos apenas uma vez ao ano, no final do exercício financeiro. Então, eles ficam 5 anos na Diretoria de Finanças, esperando a avaliação de Tribunal de Contas e, após aprovadas as contas, então ele desce para o arquivo. Os documentos administrativos são todos os outros da casa, relativo a pessoal, a viagens. Embora a maior parte do acervo esteja disponível para consulta, alguns documentos são mantidos em caráter sigiloso. São raríssimos os documentos que a população não tem acesso. Mesmo assim, o acesso é por um tempo determinado. Esses documentos que a população não tem acesso hoje são alguns documentos das CPIs que foram apartados, porque são alguns depoimentos que foram considerados pela comissão, à época da sua constituição, que deveriam ser sigilosos. Então, são guardados por 10, no máximo 15 anos. Depois, eles voltam a estar liberados para consulta. Além de preservar a memória documental do Poder Legislativo, o arquivo também funciona como um centro de pesquisa muito procurado pela área acadêmica. Um exemplo são os estudantes do curso de História da Universidade Federal do Espírito Santo, que visitam o espaço acompanhados do professor. E nessas visitas, então, o aluno conhece o ambiente de arquivo, ele se coloca na posição do funcionário, do arquivista, da pessoa que o atende, ele passa a perceber como o documento é tratado, é conservado, ele passa a entender como que é o circuito do documento até chegar na mão do pesquisador. O Arquivo Geral da Assembleia Legislativa ele tem uma importância ímpar para a pesquisa histórica do Espírito Santo, né? É um dos arquivos mais organizados e, nesse sentido, a Assembleia avançou muito nos últimos anos, capacitando esse espaço, ampliando esse espaço e reunindo nele profissionais qualificados para o trabalho que aqui é realizado. E do ponto de vista do acervo que esse arquivo geral ele guarda, é um acervo da maior importância. Ele tem toda a nossa trajetória enquanto Estado, enquanto Estado independente, não é? E por isso toda a documentação da Assembleia é a própria história do Brasil independente, é a história do Espírito Santo como um Estado independente. A documentação contida no arquivo está contribuindo com o trabalho de pesquisa de Amarildo sobre a relação do governo Max Mauro com o Poder Legislativo. A partir da pesquisa que eu tenho feito também na Biblioteca Pública Estadual, lá eu faço cobertura jornalística. Através da cobertura jornalística eu identifiquei algumas votações que foram importantes para o governo. E aí eu estou, aqui nos anais da Assembleia, eu estou identificando como é que foram os debates, né? Eu tirei as fotos essa semana dos arquivos e vou analisar como que foram essas votações, quais os debates que aconteceram dentro da casa. A importância do arquivo para o Poder Legislativo e para a sociedade é colocar à disposição de qualquer cidadão a documentação produzida aqui nessa casa. A finalidade maior é que esses documentos sejam utilizados. Porque a gente não guarda para ele ficar dentro de uma caixa, dentro de uma estante. A gente guarda para que eles sejam manuseados e utilizados para despertar nesses estudantes de história o interesse para a pesquisa
e que a gente espera que eles sejam os pesquisadores e futuros historiadores. O diretor das comissões parlamentares, Marcelo Ciano, já chefiou o setor de documentação e informação da Assembleia e ressalta a importância do trabalho realizado no arquivo da Casa. Nós conseguimos transformar o Arquivo Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o Arquivo Renato José da Costa Pacheco, num grande centro de referência sobre história política do Estado do Espírito Santo. Essa é uma forma que a Assembleia tem de se abrir à sociedade, de trazer a sociedade aqui para dentro, de nós podermos oferecer à sociedade uma parte da história do Estado do Espírito Santo para que seja pesquisada e para que seja contada, para que seja discutida, para que seja analisada por todo e qualquer cidadão ou cidadã que assim o deseje.